Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Continuando com a nossa série sobre as orações. Falando da Salat Jum'ah, existem algumas regras da Salat Jum'ah, algumas recomendações que um muçulmano deve seguir na sexta-feira, no dia de Jum'ah. Uma das recomendações que um muçulmano deve obedecer é o ghusl, o banho na sexta-feira. É muito essencial para que a gente tome banho na sexta-feira. A gente vai se misturar com as pessoas, a gente vai estar junto com as pessoas. Então, seria necessário, não é obrigatório que deve tomar banho, mas se puder, é melhor tomar banho. Vestir uma das melhores roupas que você tem, aquela uma roupa linda, uma roupa boa, que não fica muito apertado no seu corpo, uma roupa decente para esse dia da sexta-feira. Pôr o perfume, por acaso, se tiver o melhor que você tiver. A segunda regra, ou a segunda recomendação, os muçulmanos se reúnem na mesquita para poderem realizar a oração, onde que eles vão encontrar o imam para dar o prosseguimento desse dia na sexta-feira. É obrigatório para aquele que vai na sexta-feira escutar o sermão do imam, do sheikh, daquele que ele vai dar aquele conselho e, além de escutar na sexta-feira, implementar aquilo que ele vai escutar, ensinar às suas famílias, levar para aqueles que não estavam também na mesquita. O imam desce do púlpito quando ele faz duas khutbah, acabou o sermão, ele deve descer para realizar as duas unidades da Salat do Jum'ah, nessa sexta-feira. Para quem se atrasa para a oração do Jum'ah e não consegue realizar junto com o imam o último rakat e só ele encontra enquanto já terminaram, então ele deve realizar o Salat do Dhuhr. Você chegou na mesquita, saiu da sua casa, do seu trabalho, e chegou na mesquita, encontrou o último rakat já feito, como nós já explicamos, que o rakat, a unidade, ele termina no ruku'. Então você chegou, não achou, então você deve fazer o Salat al-Dhuhr normalmente, como a gente faz todos os dias, porque você já perdeu o Salat de Jum'ah. Todo aquele que não está obrigado a fazer o Salat de Jum'ah, como se fosse aquilo que nós já explicamos, aqueles doentes, aqueles impossibilitados, eles devem realizar o Salat al-Dhuhr nesse dia. O Salat de Jum'ah nós temos que ter muita consideração. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou e nos alertou sobre a negligência ao Salat de Jum'ah. Para aquele que a obrigação recai sobre ele de fazer o Salat de Jum'ah e não faça esse Salat de Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que deixar de fazer a oração de Jum'ah, a oração da sexta-feira, minimamente 3 sextas-feiras seguidas, de propósito, sem intenção, sem motivo, só deixou de fazer essas orações, então Allah subhanahu wa ta'ala sela o coração dele. Ele será considerado como se fosse um hipócrita, porque ele está deixando de fazer de propósito, sem nenhum motivo ele deixa. Então, o conselho de Nabi sallallahu alaihi wasallam é para nós não deixarmos 3 sexta-feiras de propositamente sem realizarmos as nossas orações. A jornada do trabalho é uma desculpa para não atender a Salat de Jum'ah. Nós já ouvimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: 3 orações de Jum'ah seguidas, Allah sela o seu coração. Não esqueçamos que Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu Corão, e as suas próprias palavras, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele dá saída para todos aqueles que são tementes, aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dá a eles uma saída.
Então, o trabalho não pode ser um motivo de nós não fazermos as nossas orações. Aquele que teme Allah, aquele que chora para Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sempre vai lhe dar uma saída para poder realizar a oração de Juma. Como nós sempre tentamos aconselhar as pessoas, faça o seu horário do almoço na hora de Juma para você poder se juntar à mesquita e faça a oração. O trabalho não pode ser as nossas desculpas. A escola não pode ser as nossas desculpas. Deixamos de realizar. Não consigo fazer a minha oração porque eu estou trabalhando. Isso é sempre desculpa para aquele que não teme Allah subhanahu wa ta'ala. É sempre desculpa para aquele que não queira fazer a oração. Mas sim aquele que tem medo de Allah, aquele que tem medo das consequências que ele vai enfrentar depois da sua morte, ele sempre tenta pedir a Allah e Allah subhanahu wa ta'ala dá uma saída a ele para poder realizar a sua oração. A não ser que seja uma pessoa que é um médico, por exemplo, naquela hora de Jumu'ah, ele tem que salvar, ele tem que ajudar a uma pessoa a sua saúde no hospital, aí sim ele perdeu a oração. Ele tem uma desculpa porque foi uma emergência, foi uma necessidade dele estar fora da oração naquele Salat Jumu'ah, naquele específico dia, e ele não conseguiu realizar o seu Salat. Mas sempre ele vai tentar, sempre vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que abra o caminho para que ele possa fazer a sua oração de Jumu'ah em grupo com os outros irmãos na mesquita e ele vai ser recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Lembrando, tudo que nós fizemos com boa intenção, com sacrifício, ele tem recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Assim, explicamos sobre a Salat de Jumu'ah, assim mostramos que há necessidade de nós estarmos na mesquita para realizarmos a nossa oração, o Salat de Jumu'ah. Entre essas coisas, nós sacrificamos, Allah subhanahu wa ta'ala abre o caminho para facilitar a nós realizarmos a nossa oração de Jumu'ah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.